Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Eu comenzarei primeiramente recomendando-me a vossa benevolência com respeito à minha má entonação da portuguesa. Pela graça de Deus, aqui dois intérpretes de valor que saberão ratificar tudo o que eu poderei deixar escapar de incongruente. Não existem interromper esta pequena conferência para pedir ajuda. Ou do contrário, deixemos, se lhes parece bem, as questões para o fim. Tudo bem para a maioria? Sim. Muito bem. No, conferência. Depois, confissão. Para a confissão, como já não bem entendo o português, tem uma folha portuguesa francesa. Cinco exemplares de português francês. On pode se inspirar. Por favor, fale lentamente, articulando bem. E suivant. Em seguida, ordem. Exemplo, primeiro mandamento, nada. Bene. Segundo mandamento, eu faço isto. Bene. Terceiro mandamento, nada. Quarto mandamento, donc, faz isto. Não, por favor. Obrigado. E depois, missa. Santa Missa. Amanhã, 10 horas, conferência. Précisez peut-être que c'est chez monsieur. Professor Lionel. Si. Puis, de nouveau, confession. Confissão. Pendant le chapelet. O terço, assim como. Et suivi la messe. Bene. Aos 13 de junho de 1917, em Fátima, a Santíssima Virgem diz a Lúcia: Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. Para que a reina do céu e da terra se deslocasse mais de 6 vezes, e porque esta devoção devia ter importância aos seus olhos. Caros fiéis, perguntemos-nos: por quê? Porque Deus quer a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Que importância atribuir a esta devoção? Como praticá-la para corresponder aos pedidos de Nossa Mãe de Deus, de céu? Alors, por que a devoção ao Imaculado Coração? Não é inútil perguntarmos-nos isto, pois uma objeção de peso surge imediatamente. Já temos a devoção ao Sagrado Coração. Não é suficiente? Não seria insultar a onipotência divina e julgar esta devoção ao Sagrado Coração imperfeita, insuficiente? Na realidade, não há nada disso. Se o Verbo veio até nós por Maria, Ele quer que nos dirijamos a Ele
pelo mesmo caminho. Não é possível ir bem com segurança ao coração de Jesus a não ser perpassado pelo coração de Maria. Ad cor Jesu per cor Mariae. Mas deixemos o próprio Jesus expô-lo através de Lúcia. Citação. Eu desejo muito ardentemente, a propagação do culto e da devoção ao Imaculado Coração de Maria, pois este coração é o amante que atrai as almas a mim, a fogueira que irradia sobre a terra os raios de minha luz e de meu amor, a fonte inesgotável que faz jorrar sobre a terra a água viva de minha misericórdia. Mas existe uma outra razão. Embora Jesus aceite perdoar os ultrajes que se lhe dirigem, por o outro lado, ele não pode suportar que se ataque sua mãe. Eis o que dirá irmã Lúcia: trata-se de implorar o perdão e a misericórdia em favor das almas que blasfemam contra Nossa Senhora, pois a essas almas a divina misericórdia não perdoa sem reparação. E Nossa Senhora confirmará: são tão numerosas as almas que a justiça de Deus condena por causa dos pecados cometidos contra mim, que eu venho pedir reparação. Sacrifica-te e reza esta intenção. Não é inútil responder a esta outra objeção. Esta devoção não é boa. Não. Pois ela se opõe à perseverança. E sim, bastaria então praticar uma única vez em sua vida a devoção reparadora para ser assegurada sua salvação eterna. Depois, as almas poderiam fazer o que quisessem, que mesmo assim seriam salvas. Resposta. Uma alma que cumprisse a devoção reparadora em tal espírito não obteria a graça da perseverança final, anexada por Nossa Senhora a esta prática, visto que ela não a faria nem com reta intenção, nem com a preocupação de reparar e consolar assim o coração de Maria. Agora que já temos o porquê desta devoção, vejamos sua importância. Que importância atribuir-lhe? E mais uma vez deixemos a palavra a irmã Lúcia falando de seus primos. Eles sempre viram a Santíssima Virgem muito triste em todas as suas aparições. Ela nunca sorriu conosco e essa tristeza, essa agonia que observemos nela deve-se às ofensas feitas a Deus e aos castigos que ameaçam os pecadores. E, falando com Padre Fuentes em 1957, portanto 40 anos após as aparições, Padre, a Santíssima Virgem está muito triste, pois ninguém faz caso de sua mensagem, nem os bons, nem os maus. Os bons continuam seu caminho, mas sem fazer caso da mensagem. Padre, a Santíssima Virgem não me disse que estamos nos últimos tempos do mundo, mas ela me fez ver por 3 motivos. Primeiro, porque ela me disse que o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Santíssima Virgem, e uma batalha decisiva é uma batalha final, na qual se saberá de que lado está a vitória, de que lado está a derrota. Depois, porque ela disse que Deus estava dando os 2 últimos recursos ao mundo, o Santo Rosário e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E sendo os 2 últimos recursos, significa que são os últimos, que não haverá outros. Se desprezarmos este último meio, não teremos mais o perdão do céu,
visto que teremos recusado abertamente a salvação que nos é oferecida. Lembremos-nos que Jesus Cristo é bom filho e que ele não nos permite ofender nem desprezar sua santíssima Maria. Então, perguntemos-nos, como praticar bem esta devoção? Duas partes, devoção ao Imaculado Coração e Rosário. Como praticar bem esta devoção? Uma das armadilhas a qual nossa fraqueza nos expõe seria resumir tudo aos 5 primeiros sábados dos meses. Mas pode ser dizer de alguém que, uma vez em sua vida, tivesse feito a prática dos primeiros sábados, que ele é grande devoto do Imaculado Coração de Maria? Não. Ao contrário, importa mencionar que a pequena Jacinta não praticou esta devoção. É sim, já que, segundo as prescrições da época, ela ainda não podia comungar e, portanto, não fez os 5 primeiros sábados. Estou vendo o paradoxo? Mas é justamente a pequena vidente que vai fazer-nos compreender qual é o essencial nesta devoção, pelo exemplo de toda sua vida. O essencial desta devoção está a intenção reparadora em todas as coisas. Todas. Que estáis fazendo? Rezai muito. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifício. É por estas palavras que o anjo de Portugal preparou as crianças para receber a devoção ao Imaculado Coração de Maria das próprias mãos da Santíssima Virgem. Orações e sacrifícios. Isto não é novo, mas justamente, a Virgem veio sacudir-nos em nossa sonolência para reensinar-nos o que a rotina nos fizera esquecer. Sacrifício, o que é? A ordem do anjo, Lúcia replica: e como devemos sacrificar-nos? De tudo o que puderdes, oferecei sacrifício em ato de reparação pelos pecados com os quais ele, o Imaculado Coração de Maria, é ofendido, e de suplicar pela conversão dos pecadores. De tudo o que puderdes. Isso é muito forte. E se vê por essas palavras que a devoção não é tanto ato preciso, mas uma intenção reparadora que vem orientar e fazer fructificar todos os nossos atos de todos os dias. E o anjo continua: sobretudo, aceita e suportai com submissão os sofrimentos que o Senhor vos enviar. Vemos, por estas palavras, que Deus pede-nos, antes de tudo, que suportemos pacientemente e em espírito de reparação as penas e sofrimento inerentes a nosso dever de Estado. E os senhores sabem melhor que eu, caros fiéis, quanto custa hoje em dia permanecer fiéis a Deus neste mundo apóstata, antesala do inferno. Eu estou no mosterio, não imundo. Esse é o primeiro passo pelo qual começam as 3 pequenas crianças. Os senhores os fazem? Oferecer? Todas as dias vestras? Todos atos? Par exemple, je vais faire la question en français et puis... Si. Si nous faisons chaque jour, si nous offrons notre activité tous les jours, c'est compte comme un sacrifice en apparition à Notre-Dame. À condition de bien l'offrir tous les jours.
perguntei a ele se nós fazemos um oferecimento diário, todo dia ao acordar, oferecer nossos atos a Deus, isso serve como um sacrifício já em reparação a Nossa Senhora. Então ele respondeu que isso já é um sacrifício aceitável. Sim. Et nous avons là au monastère l'apostolat de l'oration. Si. Et donc, des requisites est que tout le monde doit faire un acte d'offrande, un sacrifice. Un acte d'offrande Si. tous les jours. C'est déjà valide comme Oui. une réparation. Oui, ce qu'il faut, c'est simplement orienter ça, donc préciser pour en réparation. Voilà. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a un sacrifice? Est-ce que l'on peut dire, par exemple, chaque fois que je fais une offerte de mon jour, de mes actes, de mon travail, de mes études, etc., à Dieu, chaque fois que je fais ces activités en les offrant à Dieu, ça c'est considéré un sacrifice? Mais ou menos. Offrir un bon repas, vous offrez quelque chose, mais ce n'est pas forcément un sacrifice. Maintenant, une journée, una dia en isso mundo está infernal. Es muito difícil. Chaque fois que je vais au travail, à la fin du travail, je suis épuisé. Si, está un sacrifice. Chaque jour, à la fin, j'ai offert tout ça à Dieu parce que je suis tellement épuisé, fatigué. J'ai envie de partir vers un monastère aussi, mais je ne peux pas. Donc, si. Ces moments-là, j'ai envie. Si. Et donc, j'ai fait une offerte à Dieu. Si. C'est un sacrifice. Souffrir chaque si. Si vous pouviez traduire. Não, eu perguntei para eles assim, então quer dizer que todos os atos que você oferece a Deus durante o dia podem ser considerados sacrifício? Se eu trabalhar, ofereço a Deus, mas ele falou, não é exatamente isso, pode ser como não pode ser. Ele falou, viver hoje em dia nesse mundo é mais ou menos como uma antessala do inferno, é infernal, até muitas vezes no trabalho você sofre por causa disso, por causa do modo das coisas estarem sendo levadas. Daí sim, o sofrimento que você teve durante aquele trabalho, durante aquele algo que você teve que fazer, por dever, então você pode oferecer esse sofrimento que você teve como sacrifício. Je vais parler là sans avoir préparé, donc dès que je fais une erreur, vous comprenez s'il vous plaît. Estão duas coisas muito importantes. Amanhã, primeiro acto. O primeiro ato, amanhã. Sim. Está oferecer todo dia. Primeiro acto. Oferecer amanhã, primeiro ato, oferecer o dia todo. Et alors, si vous pouvez traduire. Et au cours de la journée, ensuite, il va falloir essayer de réactualiser cette offrande. No decorrer do dia, em seguida, de tentar reatualizar esta oferenda. C'est comme ça qu'on va vivre Deste modo, vamos viver en union avec la Vierge Marie. em união com a Virgem Maria. Prendre cette habitude d'offrir chacune des choses importantes de notre journée. De pegar este hábito de oferecer o de importante do nosso dia, todos os dias. Et pour cela, on peut avoir des petites astuces. Podemos ter alguns macetes. Par exemple, quand on rentre dans la voiture, avoir une image qui nous permet d'offrir le trajet que l'on va faire. Por exemplo, ter dentro do carro uma imagem que nos recorde oferecer o trajeto que vamos fazer. Pour les dames et jeunes filles, dans la cuisine, avoir quelque chose qui nous rappelle d'offrir ce travail. Senhores e senhoritas, ter algo na cozinha, uma imagem, por exemplo, que lembra oferecer este trabalho cotidiano na cozinha. Si on doit travailler sur ordinateur, avoir à côté ou en fond d'écran une image pieuse qui nous rappelle d'offrir notre travail. Do mesmo modo, se trabalha como seu computador, ter perto da tela uma imagem que lembrar oferecer o trabalho. Etc. Si. Si. Eu gostaria de saber mais sobre a devoção, sobre a consagração à Nossa Senhora. Quando nós fazemos a consagração, nós somos escravos de Maria. Então eu queria saber mais sobre essa escravidão à Nossa Senhora. Ça va
par rapport à la consécration à la Vierge Marie, Oui. selon la méthode de... Salut Marie, rien de fort. Et lorsqu'ils vont faire cette consécration, Si. Consécration. on devient esclave de Marie. Si. Alors, je voudrais savoir un peu plus qu'est-ce que c'est être un esclave de Marie. Qu'est-ce que l'on doit faire, comment doit-on se porter Très bien. Alors, pour ces modèles de fixer. si. Si vous voulez bien, j'y répondrai à la fin. Je retiens la question et j'y répondrai à la fin. Si? Esclave de Marie ou serve de Marie? Esclave. De toute façon, en français, ça veut dire la même chose. Presque. C'est-à-dire qu'un cerf est plus... Il y a plusieurs manières de traduire. L'idée, c'est cette dépendance totale. Il y en a qui préfèrent traduire même par embryon. Parce que l'embryon dans le sein de sa mère est dépendant totalement de sa mère, même du battement de cœur de sa mère. L'idée, c'est d'être dans cette dépendance totale de Marie et de tout lui offrir et d'être là pour elle, pour tout. Voyez. Au lieu d'être esclave du démon. Mais le mot esclave a aussi un sens péjoratif en anglais, en français, puisque un esclave, c'est quelqu'un qui l'aime malgré lui pour faire quelque chose qu'il n'aime pas. Tandis que nous nous offrons totalement pour faire par amour pour Marie tout. Un peu plus de liberté. Oui. Il peut commettre autre chose. Oui, tout à fait. On pourrait peut-être l'idée qui serait peut-être bon, il y a plusieurs images qui correspondent à cette donation. Il y a l'enfant. Peut-être l'image, si on veut garder l'esclavage, serait peut-être dans la Rome ancienne, l'esclave affranchi. Donc, il était effectivement, il montre bien qu'avant il n'était rien, que c'est par pure générosité qu'il est devenu affranchi, mais cette fois il n'est plus dans l'état d'esclavage, mais il reste à côté de son maître pour le servir, mais cette fois par amitié. Donc, esclave affranchi me semble être ce qui montre le plus l'image. Mais ça ne montre pas la dépendance qu'on doit avoir. Mais Marie est médiatrice de toutes les grâces, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, toutes les grâces que nous avons, passe par Marie. Un peu de la même manière que la maman qui mange transforme tout ça en lait pour le donner à son enfant. Toutes les grâces que Jésus nous a gagnées au calvaire passent par Marie et sont en fait monnayées par Marie qui va nous les adapter. La grâce est la même pour toutes, mais à chacun d'entre nous, elle est offerte d'une manière différente. Et c'est ce travail un peu de la même manière que le père de famille va gagner de l'argent et le ramener à la maison, la mère va acheter avec l'argent des choses et les transformer en repas. C'est l'économie de la grâce. Jésus a acheté les grâces au prix de son sang sur le calvaire et Marie cherche à nous les distribuer, nous les monnayer. C'est... Est-ce que tu penses qu'il arrive mieux parce que ma mémoire n'est pas très forte? Tu veux traduire? Non. Então perguntei se era escravo ou servo. Ora, dependendo da língua, é ambíguo saber a diferença entre escravo e servo. Então passamos a falar do escravo romano que foi libertado, pois este escravo em Roma tinha de continuar com respeito para seu antigo dono e continuava com uma relação de serviço para comer e de respeito para o resto da vida dele. Então, na comparação seria um pouco mais disso. Recebemos graças e... Aquele exemplo da comida. Dá, por favor, eu não tenho muito bem por isso. Escravo também tem outras visões da... Se fosse um diapasão, que Maria seria uma espécie de centro que tudo que ela fala como se fosse filtrado e repassasse, tudo depende dela, como se fosse numa casa, que todo o dinheiro que é obtido, ele servisse para as refeições, de modo que fosse transformado aquele esforço todo do trabalho na refeição. E as graças tinham uma espécie de relação com isso, como a mãe come e transforma tudo em leite para a criança. Sim, mas o pai vai trabalhar, traz o dinheiro em casa e a mãe, como Maria, distribui as graças, assim como se distribui. Relação como se fosse uma luz que passa pelo guia e depois se distribui para todas as... Tá bom? Tá bom. E por isso que, conta Irmã Lucia, a partir desse momento, nós começamos a oferecer ao Senhor tudo o que nos mortificava, incomodava, mas sem procurar impor-nos outras mortificações ou penitências. Isso depois do novo chamado ao sacrifício formulado por Nossa Senhora. Rezai muito e fazai sacrifícios pelos pecadores. Muitas almas vão para o inferno porque não há ninguém que reze por elas.
e depois do inferno que as crianças mostrarão toda a medida de sua heroica generosidade. Elas iriam tão longe que Nossa Senhora teve de modérá-las. Si vous pouvez traduire, les enfants portaient autour de leur corps une corde tellement serrée pour se sacrifier que la Vierge a dû intervenir en disant arrêtez la corde. Então as crianças carregavam na cintura uma corda tão apertada que a Virgem teve de intervir para moderar e dizer vocês desapertam a corda. Si o que podemos comprovar que estamos muito longe de tamanha generosidade, por que não fazer esforço? Por que não? Tomemos apenas exemplo, mas pensamos a nosso anjo que ele nos inspire muitos outros. São Vicente Ferrer diz que a mesa onde comemos é como altar que não deveríamos deixar sem ter oferecido a Deus sacrifício, por menor que seja, copo de vinho, alguns graus de acusar ou de sal, etc. Sacrifício. Agora, oração. Nossa Senhora em Fátima muito insistiu sobre a recitação cotidiana do terço. Aliás, é o único pedido que ela repete às crianças em cada uma de suas aparições. Daí a importância que Nossa Senhora dá a esta prática. Deve ser tratado depois, Rosario. Donc, je n'insiste pas. On verra après. A questão do rosário sendo tratada depois, ele não vai insistir, será visto depois. Passemos imediatamente para o segundo pedido de Nossa Senhora em Fátima, os 5 primeiros sábados. Que é que se pede exatamente? Que, em 5 primeiros sábados consecutivos de cada mês, confessemos, comunguemos, rezemos o terço e que meditemos durante 15 minutos sobre os mistérios do Rosário. Tudo em espírito de reparação, especialmente aos 5 tipos de ofensas ou blasfêmias proferidas contra o Imaculado Coração de Maria. A saber, primeira, as blasfêmias contra o Imaculada Conceição. Segunda, as blasfêmias contra sua virgindade. Terceira, as blasfêmias contra sua maternidade divina, rejeitando-a ao mesmo tempo como mãe dos homens. Quarta, as blasfêmias daqueles que procuram publicamente o colocar no coração das crianças a indiferença ou o desprezo ou mesmo ódio em relação a esta Mãe Imaculada. 5. As ofensas daqueles que a ultrajam diretamente em suas santas imagens. Demos algumas precisões sobre a prática desta devoção. A confissão pode ser antecipada até mais de 8 dias se for impossível confessar-se no mesmo dia. A comunhão será aceita no domingo que se segue ao primeiro sábado, se meus sacerdotes, por motivos justos, o permitirem as almas, dirá Nosso Senhor à Irmã Lúcia. Enfim, a meditação pode ser feita sobre vários ou sobre os 15 mistérios, segundo o que melhor convier a nossa alma. A Virgem quer, sobretudo, reensinar-nos a rezar, a sair da oração mecânica. O mais importante é o desejo de consolar Nossa Senhora e não de ganhar o céu facilmente. Esse desejo nos animará a praticar frequentemente a devoção dos 5 sábados de cada mês para salvar as almas dos pecadores, estimular-nos ainda a rezar todos os dias o terço em família, si possível, e a fazer sacrifícios. La dévotion des 5 premiers samedis du mois est puissante pour sauver les pécheurs. On peut faire les 5 premiers samedis du mois et l'offrir pour une personne spéciale afin qu'elle se convertisse. Et il y a déjà eu des conversions extraordinaires par cette pratique.
vez, nos 5 primeiros sábados do mês, é bastante potente, já se constatou conversões devidas a esta prática, que é bastante poderosa. Para os pecadores também. Primeiro os pecadores, e a segunda e a terceira dia também a conversão. E para os pecadores também, sim. Pela conversão da uma pessoa. Si. Si, si. Donc, c'est possible de... je vais faire la dévotion de Sainte Première Sanguine. Oui. Ensemble de faire mon acte de réparation, je peux demander aussi, mes intentions sont réparer les offenses Si. ou m'appeler corps de Marie. Si. Et aussi, je voudrais demander la conversion de 7 Más o personnes. menos. Más o menos. Vous offrez les 5 premiers samedis du mois pour consoler la Vierge, pour réparer, et vous abandonnez le privilège qui est lié à un pécheur. Então, vocês oferecem os 5 primeiros sábados do mês para a Virgem Et vous abandonnez en fait le privilège qui est lié à un pécheur. e abandonam o privilégio ligado a esta vez para pecador. Para que ele se converta por essa devoção desse primeiros sábados. Você vai abrir mão dos teus benefícios pela conversão da pessoa. Pardonnez-moi. 5 meses Ah, seguidos, c'est o primeiro sábado. 5 meses à Oui. de 5 mois. Oui, c'est ça. De 5 mois qui se suivent. Para a família inteira. Pode. Par exemple, elle demande si nous voudrons pour toute la famille, donc nous pouvons demander à la même ensemble de 5 mois ou Non. Enfin, non. 5 mois Comment- pour chaque Seis personne. irmãos e mamãe. Donc 30 mois. Oui, ou ça dépend le nom que vous avez dans votre famille. Donc Ouais. 3 années n'est pas beaucoup. De toute façon, l'important de cette dévotion, le plus important, si vous voulez, c'est pas de compter. Le plus important, c'est de rentrer. Oui, c'est pas dire je veux faire 5 mois pour se sauver. Le plus important, le cœur de cette dévotion, c'est de faire pour consoler notre âme. Donc si on rentre en fait dans cette dévotion, dès qu'on le peut, on honore le premier samedi du mois. Então, o mais importante desta devoção não é a contagem dos 5 primeiros sábados de 5 meses, é o pedido de consolação para Nossa Senhora. O mais importante é o desejo de consolar Nossa Senhora e não de ganhar o seu facilmente. Esse desejo nos animará a praticar frequentemente a devoção dos 5 sábados de cada mês para salvar as almas dos pecadores, estimular-nos ainda a rezar todos os dias o terço em família, se possível, e a fazer sacrifícios. Tenemos no coração o reparar a honra de Nossa Senhora, tão ultrajada pela ingratidão dos homens. E para fazê-lo, utilizemos da devoção que ela mesma veio ensinar-nos, pedindo-lhe com instância as boas disposições de alma para bem praticá-la. A primeira partie. La première partie est terminée s'il y a des questions. A primeira parte sendo acabada, se vocês têm perguntas. Alors, sa question, si. Alors, pour en répondre à votre question, 1917, Fatima, Misma, Anno, Misma, Padre Kolb, Franciscanus, conosco, Padre Kolb, Maximilien Kolb, si. Alors, le père Maximilien, c'est un très intéressant, très intéressant, n'a jamais connu Fatima, jamais. O padre Maximiliano Kolb. Nunca conheceu Fátima. Et la même année, No mesmo ano, il a fondé ele fundou la milice de l'Immaculée, la milice de a l'Immaculée, milícia da Imaculada, si, qui est, on pourrait dire, la parfaite, comment pourrait-on dire, la parfaite incarnation de la dévotion au cœur immaculé de Marie. então, que é a perfeita encarnação da devoção ao coração imaculado de Maria. Donc, pour répondre à votre question, le père Kolb, qui lui aussi, à la suite de Saint Louis-Marie, prêchait le saint esclavage, Então, o
o padre Colme, que também pregava o santo, a Santa Escalatura, a répondu, selon le plan de la Vierge, est celui qui a le plus répondu aux demandes de Notre-Dame de Fatima. então, conforme o plano da Virgem, aquele que respondeu melhor, ou respondeu mais ao pedido de Nossa Senhora de Fátima. Donc on pourrait dire que la meilleure manière de répondre aux appels de Notre-Dame de Fatima, c'est de se consacrer selon la méthode de Saint Louis-Marie. Pode-se dizer, então, que era a melhor maneira de se dedicar a... Responder às De coisas responder. de Nossa Senhora Sim. é consagrar-se à Virgem Maria tal como o São Luís. Avec cette intention précise de réparation, de consoler. Com esta intenção precisa de reparação, de consolo. Et non seulement faire la consécration, mais de faire avec l'intention De réparer. Sim. Não só fazer a consagração, mas ter a intenção de reparação. Fazer a consagração com a intenção de fazer uma reparação ao Imaculado Coração de Maria. Isso já na falta de São Luís já vem explicações. Non, ce qu'elle voulait savoir, en fait, c'est comment on doit se porter en intériorité. Qu'est-ce que cette personne qui se consacre doit changer dans sa vie? Então, o que a pessoa que se consagra tem de mudar na sua vida? Si. Le français c'est bon. Je sais que c'est très compliqué, mais c'est elle qui demande. Alors, Nous devons faire Tout. ce type de questions. tout et rien. Todo y nada. Todo y nada. Comment expliquer facilement? Vous donnez tout à la Vierge. Vocês dão tudo para a Virgem. Donc ça ne va pas changer votre vie radicalement dans le concret du quotidien. Vai mudar a sua vida radicalmente no concreto cotidiano. Mais d'une part, il va falloir, comme on ne s'appartient plus, il va déjà falloir écarter tout ce qui gêne Notre-Dame. Lado tem de começar por afastar tudo que incomoda Nossa Senhora. Por exemplo, la télévision, por exemplo, va mao música, por exemplo, una frequência mao qui nous attire vers le mal, par exemple, Por exemplo, uma frequência de atração grande para o mal. etc., etc. Donc, il y a un côté négatif qui est d'enlever dans notre vie tout ce qui gêne Marie. Então, o objetivo é tirar da nossa vida tudo que incomoda a Virgem Maria. Et il y a un aspect positif qui consiste à tout faire pour Marie. Um aspecto positivo que consiste em fazer tudo para Maria. Toute la dévotion est résumée dans ces 4 mots. Então, para, por, come, em. Para Maria, por Maria, com Maria e em Maria. Si. Pour Marie, offrir chacune de ses actions à Notre-Dame. Para Maria, oferecer cada uma das suas ações para Nossa Senhora. Par Marie, avant chacune de ses actions, s'offrir à Marie pour qu'elle agisse par nous. Por Maria, antes de cada uma das suas ações, se oferecer para Maria para que ela atua através de nós. À travers, c'est encore mieux. À Ela travers. possa agir através de Possa agir através de nós. Isso. Avec Marie, avant chacune de ses actions, regardez Marie comme le modèle à suivre. Com Maria, antes de cada uma das suas ações, olhar para Maria como modelo a seguir. En Marie, vivre sous le regard de Marie, comme l'enfant vit sous le regard de sa mère. Em Maria, viver debaixo do olhar de Maria, assim como a criança vive debaixo do olhar da sua mãe.
en sachant que pour que ça ne devienne pas trop lourd, il ne faut pas s'obliger de faire forcément les 4 avant chacune des actions. Sabendo que para não se tornar pesado demais, não precisa fazer os 4 antes de cada uma das ações. Les 4 sont implicites dans chacun. Os 4 sendo implícito em cada um. Et donc, il suffit de voir un mouvement vers Notre-Dame pour lui offrir, par exemple. Basta movimento em direção a Nossa Senhora para lhe oferecer, por exemplo. Ou alors, simplement se remettre en sa présence. Ou simplesmente se meter à sua presença. Ou bien lui demander son aide. Ou lhe pedir a sua ajuda. Ça suffit. Un simple mouvement, un simple regard. Este mero movimento do olhar basta. D'où l'importance d'avoir chez soi, dans les différentes pièces, un crucifix, une image de la Vierge, quelque chose qui nous rappelle que la Sainte Trinité habite en notre âme. Daí a importância de ter na sua casa, em cada cômodo, crucifixo, uma imagem da Virgem, algo que permite recordar no nosso coração a presença da Trinidade. Pour ça, les enfants, pour ça, sont un exemple extraordinaire. As crianças, por isso, são exemplo extraordinário. Quand vous prenez un petit enfant, Quando pega uma pequena criança, hein, il est dans une pièce avec sa mère, fica num cômodo com sua mãe, et il ne fait pas spécialement attention à sa maman. não faz especialmente atenção à sua mãe. Mais il suffit que la mère passe dans la pièce d'à côté, Basta a mãe sair para o quarto ao lado, immédiatement l'enfant le sent, logo a criança sente, et alors il commence à crier jusqu'à ce que sa maman vienne le rechercher. e já grita para a mãe voltar procurá-lo novamente. Eh bien, on devrait avoir la même chose, nous. Ça devrait être pareil pour nous. Assim deveria ser o mesmo em nós. On ne devrait pas supporter de ne plus sentir le visage ou la présence de Notre-Dame sur notre âme, sur nous. On ne devrait pas supporter de ne pas vivre sous le regard de Marie. Não deveríamos aguentar não viver debaixo do olhar de Maria. Está un poco claro? Não, tá bom. Parfait. Excellent. Parfait. Bene. Alors. Rosario. Importancia. Historica. Pratica. Historica, ça s'écrit comme ça? Com acento, avec un accent sur le haut et importance, un circonflexe sur le premier. Non, de importance. Importance. Aqui, isso. Merci. Importância histórica. Então seria importância histórica e Il y a importância cet aigu Rosario. no rosário. Sim. Oui. Sur le A. Oui. A importancia da devoção ao Santíssimo Rosario. Comencemos por uma citação da Irmã Lúcia de Fátima, tirada de uma carta ao Padre Pascal, de 26 de novembro de 1970. A decadência que existe no mundo é, sem dúvida alguma, a consequência da falta do espírito de oração. Prevendo esta desorientação, a Virgem recomenda com tanta insistência a reza do terço. E como o rosário é, após a Santa Liturgia Eucarística, a oração mais apropriada para conservar a fé nas almas, o demônio desencadeou sua luta contra ele. Dos fatos marcantes que relata a história das aparições marianas e a insistência da Santíssima Virgem em nos fazer recitar o terço. Seria muito longo citar tudo. Voltemos-nos, portanto, a Fátima, que é como o sume das aparições marianas, mundais.
Com uma insistência impressionante, a Virgem pede em cada uma das suas aparições se recite o terço todos os dias. 3 de maio. Recitai o terço todos os dias. 3 de junho. Eu quero que vos recitais o terço todos os dias. 3 de julho. Eu quero que continuais a recitar o terço todos os dias. 19 de agosto. Eu quero que continuais a recitar o terço todos os dias. 13 de setembro, continuai a rezar o terço. 13 de outubro, eu sou a Senhora do Rosário. Que se continue sempre a rezar o terço todos os dias. Porque esta insistência da parte de Nossa Mãe dos Céus. Irmã Lúcia continua a explicar na entrevista com o Padre Fuentes, na mesma année. A Santíssima Virgem disse tanto a meus primos como a mim mesma que Deus dava os 2 últimos remédios ao mundo, o Santo Rosário e a devoção ao Coração Imaculado de Maria. E sendo estes os 2 últimos remédios, isso significava que não haveria outros. Sendo estes os 2 últimos remédios, não os podemos perder. Vejamos então agora, sem demora, como bem praticar esta devoção. Prática da devoção ao Santíssimo Rosário. Uma oração. Vale a pena, para melhor entender qual é o essencial desta devoção, remontar a história até a sua fonte e observar o que era o Rosário na sua origem. Era o fim do século XIII. A heresia cátara devasta abertamente a vinha do Senhor, mas especialmente o sul da França. Un padre espanhol, retornando de sua missão, tomado de piedade por essas pobres almas, decide permanecer algum tempo nestes lugares para combater os albigenses. Ele corre, ele reza, ele se sacrifica, ele prega. Nada, porém, acontece. As almas não se convertem. Ok? O que falta então? Por que Deus permanece como insensível a tantos esforços? A reina do céu e da terra, tomada de piedade por seu fiel servidor, digna se descer de seu trono das alturas e lhe dá o método infalível de convencer as pessoas. E ela dá a São Domingos seus precioso rosário. Se vê então que em sua origem o rosário é mais um método de pregação do que oração privada. Como exatamente? São Domingos, sob a recomendação de Nossa Senhora, pôs-se novamente a pregar os mistérios da fé, mas, desta vez, fazendo seu auditório rezar durante seus sermões. Padre Nossos, Ave Maria. Nascia então o rosário. Isso se pode verificar a importância e a prioridade evidente das verdades da fé sobre recitação dos Padre Nosso e das Ave Maria, que estão presentes nos rosário apenas para fecundar as verdades da fé e abrir os corações para a graça. Une petite histoire pour illustrer en français. Vous traduisez? C'est un jeune garçon de 12-13 ans. Il y a plus. Je préfère en séquence, c'est plus Si. facile. Então, rapaz de 12, 13 anos Qui devait monter en montagne pour 4-5 mois que ia para a montanha para uns 4 a 5 meses afin de garder les troupeaux. para colocar o gado a pastar. Le prêtre va le voir et lui demande de bien prier, bien faire ses O prières. padre vai vê-lo e lhe recomenda fazer corretamente as suas rezas. Bien. Après 4-5 mois, il descend de la montagne. Após
4 a 5 meses desde a montanha. Et le prêtre lui demande, alors tu as prié? E o padre lhe pergunta, então você rezou? Non. Ah ben, por qué? Por qué? Si. Et l'enfant de répondre, E a criança respondeu, Padre, à chaque fois que je commençais le Notre Père, cada vez que eu começava o Nosso Pai, je m'arrêtais sur le mot Notre Père. eu parava na palavra Nosso Pai. Cela me paraissait si grand de pouvoir dire à Dieu Notre Père, Me parecia tão grande poder dizer a Deus Nosso Pai, que je n'arrivais plus à continuer. que nem conseguia continuar. C'est ça la prière. Isso é a reza. Isso é oração. A oração. Oraison. Santa Teresa d'Ávila, ela parava no Pai Nosso Si, e ficava horas meditando no Pai Nosso. si, si, si. Só na primeira palavra, Pai, ela ficava. Mas se objetara, São Domingos fa rezava a mesmo muito por todos aqueles dos quais destinava sua pregação. E então, São Domingo rezava. Correto, mas faltava alguma coisa. Como explica tão bem Santo Tomás de Aquino, pode acontecer que a oração que fazemos pelos outros não faz efeito, porque o próximo coloca obstáculo. Entretanto, se o próprio pecador se pode rezando, ele suspende o obstáculo à sua conversão. E as pessoas se converterão. Tanto é tão bem que os herétiques terminarão por temer mais o homem de Deus que as armas de Simon de Montfort. Ils ont cherché plusieurs fois à assassiner Saint Dominique. Várias vezes tentaram assassinar São Domingo. Retornemos ao nascimento do Rosário, que é mais centrado sobre as verdades da fé que sobre a simples recitação mecânica de certo número de orações determinadas. Está aí o quarto pedido de Nossa Senhora em Fátima, a meditação dos mistérios do Rosário. É interessante ver como a irmã Lúcia falou do Rosário. Todas as pessoas de boa vontade podem e devem, cada dia, recitar o terço. E por quê? Para nos colocar em contato com Deus, agradecer-lhe por todos os seus benefícios e lhe pedir graças das quais não temos necessidade. E esta oração do terço, que nos conduz ao encontro familiar com Deus, como o filho vai encontrar seu pai para agradecer-lhe todos os benefícios recebidos, para tratar com Deus de seus negócios particulares, para receber seus conselhos, sua ajuda, seu apoio e sua bênção. No entanto, não podemos cair em outro extremo e não mais recitar as Ave Maria, se contentando somente em meditar sobre os mistérios. Mas por que repetir a mesma coisa? Isso é idiota, objetaram os protestantes. Por acaso, todas as manhãs, ficais vos esforçando por encontrar uma nova fórmula para saudar vossos próximos? Não, é claro que não. É sempre a mesma fórmula. Bom dia. Mas o coração está aí, e é isso que causa agrada ao próximo. Nos veio verdadeiramente do céu a maneira pela qual se deve saudar nossa reina. Coloquemos nesta maneira, nesta fórmula, todo o nosso coração, e isto lhe agradará. Não há dúvidas nisso. Então, justamente, como colocaremos todo o nosso coração? A recitação propriamente dita. Devemos começar pelo começo. Para rezar o terço, é preciso ter terço e que se carregue com signo. Uma arma que fica sempre em casa não nos será muito útil na guerra. Ter terço consigo. Ter o seu terço. Sainte Bernadette, que rezava na ocasião de uma aparição em Lourdes,
como o terço de uma de suas amigas, foi questionada por Nossa Senhora que lhe perguntou onde estava o seu próprio terço. E quando possível, ter terço rosariado. Assim se recebem graças para melhor rezar e lo colocar en fuga aos demônios. Alors, un chapelet rosarié. Terço rosariado. Isso, um texto rosariado. Si. Donc c'est une bénédiction spéciale que le prêtre donne au chapelet. Uma benção especial que o padre dá para o rosário. Sim. O terço. Simplement les dominicains donnent. Non, c'était réservé aux dominicains, ça a été concédé à tous les prêtres. C'est voilà. Donc je pourrais à la fin de la messe aujourd'hui et demain rosarier les chapelets si vous en avez. Posso no final da missa de hoje e de amanhã rosariar os terços que vocês tiverem. Si. Alors une petite histoire pour illustrer la puissance du chapelet rosarié. Uma pequena história para ilustrar a potência do terço rosariado. C'était en Inde il y a quelques années. Era na Índia alguns anos atrás. Les prêtres de Satan s'étaient réunis sur la place publique Os padres de Satã se tinham reunido na praça pública pour invoquer les démons. para invocar os demônios. Et ils invoquent. Invoque. Nada. Rien. Nada aconteceu. Les démons ne répondent pas. Os demônios não responderam. Alors les prêtres, les faux prêtres idolâtriques demandent mais pourquoi vous répondez pas aujourd'hui? Então esses padres idolatras perguntaram por que hoje vocês não respondem. Et l'un d'eux va répondre. Deles respondeu. Il y a dans la foule No meio da multidão quelqu'un qui possède un objet alguém que possui objeto dont on a horreur do qual temos horror et qui nous empêche de faire quoi que ce soit. e que está nos impedindo de fazer qualquer coisa. Alors on commence à chercher dans la foule Assim começou a se procurar dentro da multidão. et il y avait en fait un policier catholique E havia policial católico qui avait dans sa poche le chapelet. no bolso do qual tinha o terço. Quand on a demandé au prêtre de se retirer, au policier de se retirer, Quando foi pedido ao policial se retirar e ir embora, alors seulement les démons ont pu agir. só a partir de lá os demônios começaram a poder agir. Voilà, donc c'est important d'avoir sur soi son chapelet. Importante ter consigo o terço. E depois se colocar presença de Deus. Donc avoir son chapelet et depois se colocar presença de Deus. Fazer silencio en sua alma. Ficar segundos en silencio antes de entrar ao início. Começa-se então pelo sinal da cruz. Foi a primeira coisa que Nossa Senhora ensinou a Santa Bernadette, assim como aos pequenos videntes de l'île Bouchard. Donc l'île Bouchard, c'est une apparition en France en 1947, si je m'abuse, où la Vierge est venue sauver la France des communistes. Aí, l'île Bouchard é lugar de aparição da Virgem em 1947, 47. na qual a Virgem interveio para salvar a França do comunismo. Sim. A fazer belo sinal da cruz que seja uma oração e não sinal convencional para começar a oração. Pensando que foi este o instrumento de tortura para Jesus e Maria. Em seguida, o credo. Por que o credo? Porque a fé é a base de todo nosso edifício espiritual. Aquele que se aproxima de Deus deve crer, disse São Paulo em sua epístola aos Hebreus. Segue-se o Pai Nosso, 3 Ave Marias, en hora da Santíssima Trindade, Gloria. Depois, as dezenas se sucedem. O que fazer para não cair na rotina mecânica? Como fazer? Primeiramente, variar os mistérios. E toda a vida de Cristo que nós podemos e devemos meditar. Damos alguns exemplos. Nos mistérios gozosos, pode-se muito bem meditar sobre a hesitação de São José, o casamento de Nossa Senhora e de São José, os Reis Magos,
o masacre de dos inocentes, a fuga para o Egipto. En fin, todos os misterios da infancia y mesmo da vida pública de Cristo, parábolas, milagres, etc. Nos misterios dolorosos pode-se muito bem meditar sobre a prisão, a fuga dos apóstolos, o comparecimento diante do Pilato, a noite na prisão, o julgamento único, a lavagem das mãos de Pilatos, diante de Herodes, a veste branca de Lucas, as 7 palavras de Jesus na cruz, etc. Nos misterios gloriosos é toda a parte que começa na ressurreição e termina com o fim do mundo. Pode-se meditar sobre as diferentes aparições de Jesus a seus apóstolos, a Maria Magdalena, aos primeiros mártires, pois nós fazemos parte do corpus místico de Cristo. Como você vê, os temas para a meditação são vastos e variados. O que não se deve fazer é lançar-se precipitadamente na dezena sem mesmo ter tido tempo de se fixar sobre o mistério que queremos meditar. Assim, não se terá então distrações, nem recitações de dezena pensando em outras coisas. Escolher, portanto, seu mistério. E mesmo no seio de mistério, há suficiente riqueza para não cair na rotina. Assim, como diamante que se pode admirar sob todas as facetas, pode-se contemplar mesmo mistério sob pontos de vista diferentes. Tomemos o mistério da Anunciação. Pode-se contemplar nele Nossa Senhora, sim, mas também Deus Pai, o Verbo, o Espírito Santo, o Arcanjo Gabriel, sua atitude, seus pensamentos, suas palavras, etc. De outra parte, pode-se também fazer variar o fruto do mistério. A Igreja nos faz pedir a humildade no primeiro mistério gozoso. Bene. Mas pode-se também admirar a magnanimidade de Nossa Senhora, sua fé, sua caridade, sua força de alma. Pode-se pedir o espírito de oração, de silêncio, de retiro. Com o arcanjo São Gabriel, a graça de saber louvar Maria, etc. Assim como podeis ver, o rosário é inesgotável, e é sempre por falta nossa se com ele nos fatigamos ou enjoamos. Permite-me agora algumas pequenas astúcias para bem recitar seu rosário, mesmo quando se faz uma outra coisa. E claro, é sempre preferível rezá-lo em família, sim. Mas não é sempre possível. E se vê obrigado algumas vezes de dizer, por exemplo, no carro, ou fazendo outras coisas. De outra parte, uma vez nosso terço dito, en bendito, não é proibido de ir acrescentando umas dezenas aqui e lá. E para quê? Para se chegar a rezar o rosário completo cotidianamente. Então, como fazer? Pode-se juntar uma pequena palavra que tem relação ou não com um mistério em cada Ave Maria. Assim, por exemplo, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, etc. Santa Maria, Mãe Imaculada de Deus. Ou ainda, para a flagelação. Ave Maria, gratia plena, etc. Ou Jesus, o fruto flagelado de vosso ventre e bendito, etc., etc., etc. Pode-se também, antes de cada ave, dizer uma pequena frase. Se toma a Jesus e o leva preso. Ave Maria, gratia plena. Retiram violentamente suas vestes. Ave Maria, gratia plena, etc. Se preparam os açoites. Ave Maria, gratia plena, etc. O flagelam. Ave Maria. Sua carne é rasgada. Ave Maria. O sangue escorrege. Ave Maria, etc. Pode-se ainda oferecer cada dezena por uma intenção precisa e, assim, reanimar nossa intenção antes de cada dezena. Ou ainda, intercalar Ave Maria cantadas com Ave Marias recitadas. Há, sem dúvida, muitos outros meios para nos mantermos atentos. Se nós amamos verdadeiramente nossa mãe,
O amor nos tornará engañosos criadores de métodos. Mas, antes de concluir, demos a palabra a alguien más calificado que un para... disculpe esta Anton. Antes de concluir, demos una última vez a palabra a Irma Lucia para que ella nos devuelva a esperanza en estos tiempos tan sobrios. Enseguida, o Santo Rosario, repare, Señor Padre, que a Santísima Virgen, nestes últimos tiempos en que vivimos, de una nueva eficacia a recitación do Rosario, y de unos esta eficacia de tal manera que no há problema temporal ou espiritual, por mais difícil que seja, na vida pessoal de cada de nós, das nossas famílias, das famílias do mundo, ou das comunidades religiosas, ou mesmo da vida dos povos e nações, que não possa ser resolvido pelo Rosário. Não há problema, afirmo-lhe, por mais difícil que seja, que não possamos resolver rezando o Rosário. Com o Rosário, salvar-nos-emos, santificar-nos-emos, consolaremos a nosso Senhor e obteremos a salvação de muitas almas. Bem, os senhores têm alguma questão? N'est pas nécessairement une question, mais il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas prier le rosaire ou même le chapelet chaque jour parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas de temps suffisant par le travail, les études, quelque chose comme ça. Je voudrais savoir quel est un conseil que vous, comme prêtre, donnez à ces personnes pour elles réussir bien de prier le rosaire, même si elles n'ont pas de temps. Tu donnes en portugais aux autres. Eu perguntei o seguinte: muitas pessoas hoje não rezam o rosário ou mesmo o terço sob a alegação de que elas não têm o tempo para isso. Porque elas trabalham muito, estudam muito, têm muitas atividades. E eu então pergunto qual que é o conselho que ele, o padre, o conselho que ele dá para que essas pessoas consigam passar, ter o tempo suficiente, a dedicação suficiente para ter o rosário ou o terço diário. Je dirais deux, trois choses. Vou responder duas ou três coisas. La première, c'est que le chapelet, si on le dit correctement, ça dure un quart d'heure. A primeira é que o terço dito corretamente dura 4 horas, 15 minutos. Un quart d'heure, c'est 1 sur 96 de nos journées. Il y a 96 quarts d'heure dans nos journées. 4 de hora, 15 minutos é 1 de 96 quartos de hora do nosso dia. Si on n'est pas capable de donner 1 sur 96 à Notre-Dame, c'est pareil, on ne peut pas dire qu'on aime. Se nós formos capazes de dar 4 de hora de 96 para Nossa Senhora, como vamos dizer que amamos? Calculez vous-même le nombre de quarts d'heure qu'on passe à dormir et à manger. Só comparar com os 4 de hora usados para dormir e comer. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est Segunda coisa a dizer é le temps est une créature de Dieu. o tempo é uma criatura de Deus. Le temps ne nous appartient pas. O tempo não nos pertence. Dieu nous donne le temps pour notre sanctification. Deus nos dá o tempo para a nossa santificação. Et pour cette sanctification, l'un des moyens essentiels dont on ne peut pas faire l'économie, Para esta santificação, dos meios essenciais dos quais nós não podemos fazer a economia c'est la prière. é a oração. Et la meilleure des prières après la messe, c'est le chapelet. E a melhor oração depois da missa é o terço. Donc, Dieu nous donne à chacun le temps de dire le chapelet. Então, Deus nos dá a cada o tempo para poder dizer o terço Tous les jours. a cada dia. Si on ne le trouve pas le temps,
Se não encontramos o tempo, c'est qu'on lui vole du temps. estamos lhe roubando o tempo. On dissipe du temps dans des choses qui n'en valent pas la peine. Nós dissipamos tempo em coisas que não valem a pena. Donc ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps, il faut qu'ils fassent un examen de conscience pour voir comment ils occupent leur temps. Então, você que diz que não tem tempo, tem que fazer um exame de consciência para verificar como eles ocupam o tempo deles. Et souvent, on remarque que ceux qui n'ont pas le temps Muitas vezes reparamos que os que não têm tempo, ont toujours le temps pour regarder un film sempre tem tempo para olhar um filme, ou aller passer 2 heures pour aller voir les nouvelles sur Internet. ou passar 2 horas para olhar as notícias na internet. Ça, ils ont le temps. Nisso tem tempo. Voilà. É isso. Je sais pas pour la suite. Il est déjà 18h50, donc je sais. Ah. Ça se fait 19h. Donc, Ah, 6h50. donc il y a confession de messe pour la question de l'IBP. Si c'est pas trop tard, je peux faire. Ah, Non, il demain. faut faire une autre petite conférence sur la question de... Est-ce qu'on le fait ce soir? C'est pas trop tard? Oui, non, je crois qu'il n'est pas très tard. Bien. On m'a... Excusez-moi de vous tenir si longtemps assis. Desculpe manter vocês tanto tempo sentados. Cette